Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliano Santos, sou diretor de marketing aqui no estúdio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura comercial, arquitetura gastronômica, né? Voltado para restaurante em específico. Oi, gente. Para quem está querendo montar um restaurante, vários pontos são importantes e nós que atuamos nessa área percebemos que muitas vezes o cliente vem sem algumas noções básicas que são importantes para que o negócio funcione. Então é sobre esses pontos que a gente vai levar em conta, que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Para começar, o ponto e assim, isso influi muito. Primeiro, porque o ponto, ele vem, às vezes o cliente vem com o ponto já comprado, com o ponto escolhido e sem verificar algumas coisas que tem que ser estudadas antes de ser adquirido o ponto ou ser locado o ponto. Como, por exemplo, que tipo de restaurante vai ser? Qual é o tipo de comida que vai ser servido? Qual é o público que esse restaurante quer, né, quer atingir? E isso faz com que todos esses dados que são levantados anteriormente definam onde vai ser o ponto que vai ser, assim, propiciar uma maior chance de sucesso para esse empreendimento. E qual é o problema de se escolher um ponto errado? É que o gasto, o investimento com o marketing ou para conseguir atrair o público que ele quer, que é a vocação daquele empreendimento, vai ser muito maior. E isso o Ju pode falar um pouco melhor sobre quanto isso às vezes é mal pensado, é mal direcionado, porque o cliente já vem com um passo adiante, ele vem nos procurar já com um passo adiante. E nós do estúdio gostamos de pegar quando o cliente está com a ideia e nós conseguimos direcioná-lo de uma forma com uma consultoria muito mais completa e muito mais abrangente do que só o projeto de interiores ou o projeto arquitetônico. Eu diria que tudo começa na pesquisa de mercado, né? Se aquele ponto é propício para o cardápio, né? O público, principalmente, eu acho que começa até no público, né? Quem vai frequentar esse restaurante são pessoas que trabalham naquele local, são pessoas que moram naquele local. Então, todo esse planejamento antes de acertar na imobiliária, antes de fechar o contrato, eu diria que é mais importante do que todo o restante, né, que vem depois. Até porque, às vezes, o cliente, como o Ju falou, às vezes o cliente vem a pé, ele é um transeunte, ele é um pedestre. Mas, às vezes, não, às vezes ele vem de carro. E aí, esse local, ele tem estacionamento? Ele é acessível? A fachada também, fachada, né? Quem passa de carro consegue visualizar e saber que ali é um restaurante e do que é o restaurante? Principalmente se é um empreendimento que vai alugar um estabelecimento que já existe. Se vai ser construído do zero, beleza, a gente pode pensar em toda essa circulação, todo esse acesso. Mas se o empreendimento é um imóvel alugado, às vezes não se é pensado no acesso. E às vezes o acesso não é legal para quem vem de carro. Às vezes tem que fazer um contorno muito grande. Às vezes ele não é visível facilmente, né? Ele não se destaca na malha urbana. Então, tudo isso influencia para que o cliente chegue no estabelecimento. E sem o cliente, o estabelecimento não vinga, né? Então, assim, por isso a gente tem percebido que às vezes o cliente vem com esse passo adiante. Outro detalhe que é bem importante quando se pega um empreendimento já pronto, um estabelecimento já pronto, para fazer um restaurante, uma lanchonete, uma hamburgueria, uma padaria, seja qual for o segmento que seja ligado à gastronomia, ao consumo, ao preparo de alimentos, por exemplo,
aluga o imóvel, mas o imóvel não tem acesso a gás, seja ele gás natural, seja ele o GLP. Aí tem que providenciar central de gás, às vezes não tem local para fazer a implantação dessa central de gás. Ou às vezes o gás passa, mas está tubulado do outro lado da rua, tem que pedir licença, tem que fazer toda a empresa que cede tem que fazer toda a tubulação para o outro lado. Às vezes o custo disso é muito alto. Então, assim, isso é uma das coisas que muitas vezes a gente percebe que a pessoa, né, o proprietário, aquele que quer montar o seu restaurante, o seu empreendimento gastronômico, não pensa nisso, vai lá e aluga o ponto, e o ponto não tem essa infraestrutura, e pode ser feito uma cozinha com equipamentos elétricos, né? Pode, e ela fica uma cozinha, ela funciona muito bem, porém os equipamentos geralmente exigem um aporte financeiro inicial muito mais alto, porque os equipamentos elétricos eles são mais caros, geralmente são importados, os que são de boa qualidade, e fora que assim, eles têm um consumo energético muito alto para chegar no poder calorífico do gás. Então, assim, isso tem que ser levantado, tem que ser feito um estudo, porque às vezes isso compromete o funcionamento do estabelecimento. Porque o custo com a energia elétrica vai ser tão alto que vai se tornar inviável o estabelecimento, o empreendimento. Então seria basicamente assim, uma pesquisa de mercado, né, para saber se naquela localização questão de público, cardápio que você vai servir, a questão da fachada, né, para quem está transitando tanto de carro quanto a pé, e principalmente um dos maiores gargalos, né, Lu, essa questão da central de gás. Quando já era um restaurante, o ponto, provavelmente que tenha essa questão da central de gás. Agora, se é um ponto novo ou se era um ponto que era uma loja e vai virar um restaurante, essa questão do gás é uma coisa que sempre pega, né? Outro detalhe bem importante que pode inviabilizar um empreendimento gastronômico é a questão da vigilância sanitária e corpo de bombeiros. Não são todos os locais que são viáveis para se implantar um empreendimento gastronômico, porque a vigilância sanitária ela faz fiscalizações frequentes e ela tem que fazer mesmo, afinal esse empreendimento está atendendo o público e pode, vamos dizer assim, é uma questão de saúde, né? Está todo ele pensado e vamos dizer assim, seguindo as normas sanitárias, tá? E isso é fundamental que se tenha um bom projeto de interiores, um bom projeto de cozinha industrial, e para que todas as normas sejam atendidas e para que no decorrer da vida na vida útil desse empreendimento, ele possa estar enquadrado dentro das normas e funcionar legalmente e tranquilamente, porque a vigilância ela pode criar problemas sérios para o funcionamento do empreendimento. Outro detalhe é o Corpo de Bombeiros, que também faz fiscalizações e que o empreendimento tem que estar enquadrado para que o empreendedor tenha tranquilidade em trabalhar. Por isso, nós do estúdio fazemos uma assessoria, uma consultoria completa, muito antes de fazer qualquer projeto, porque são vários itens que têm que ser analisados e colocar várias condicionantes que têm que ser colocadas para que o empreendedor coloque isso dentro do seu plano de negócios, para que ele entenda também
que às vezes verifique, aliás, se o seu budget está de acordo com tudo que ele quer, porque às vezes ele tem um valor X para fazer o de investimento, mas todas as condicionantes vão fazendo com que o orçamento enche e às vezes sai fora do planejado. Então, antes que ele entre no negócio e não consiga finalizar, é muito importante que ele tenha a assessoria, consultorias de pessoas e de profissionais que consigam dar essa orientação, e que é o nosso caso aqui no estúdio. Esse vídeo é porque a maioria das pessoas deixa para procurar o arquiteto no estágio final, né? Eu já sei qual é o cardápio, eu já sei onde vai ser o ponto já está fechado, com o contrato assinado, e agora eu vou até o arquiteto, né? Vou procurar um arquiteto. Mas na verdade a arquitetura ela entra antes até, né? Ela entra junto com a ideia. Eu quero montar um restaurante, como que eu faço? O que eu preciso? É aí onde entra o nosso trabalho. O que é importante entender é que o projeto é resultado de uma série de condicionantes que são analisadas previamente e que vão direcionar esse projeto. Ele não vamos dizer assim, ele é um produto final, né? Ele é um produto final. E aí a parte de interiores ela complementa, mas tem uma série de coisas que tem que ser analisadas previamente para que o empreendedor invista o seu dinheiro e tenha o retorno esperado. Tá querendo abrir seu restaurante, seu empreendimento gastronômico e ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco, vai ser um prazer te ajudar.